Então, vamos para a parte 2 do nosso curso, né, que é a parte de planejamento. Quando eu estou falando em estrutura de trabalho acadêmico, né, pessoal, eu estou pensando numa estrutura que é uma estrutura mais clássica. Então, é isso que eu estou propondo aqui. Que vai ter introdução, referencial teórico, problemas e hipóteses, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma de atividades, recursos e referências bibliográficas. Mas agora sim, por onde eu começo? Pela escolha do tema. Então, eu preciso escolher uma temática, definir uma temática. Como é que eu faço isso? Quando eu vou escolher meu tema, eu preciso pensar sobre os fatores internos e os fatores externos. Os fatores externos, né, eles estariam relacionados à questão do orientador, do tema de pesquisa do orientador, de uma área que tem demanda, né, que tem necessidade de trabalhos na área. Quando eu estou falando de fatores internos, eu estou falando um tema que eu gosto, que me sinto à vontade, que é um tema que me gera uma certa afetividade. Ou às vezes, simplesmente uma continuidade de uma coisa que eu trabalho faz muito tempo. Quando eu estou falando em tema, é simplesmente um retrato, né? Uma fotografia que eu bato de uma determinada porção da realidade que vai representar o que eu vou estudar. E a pergunta de pesquisa, ela precisa ser clara, exequível e pertinente. Então, eu preciso determinar com uma maneira clara o que eu vou pesquisar. Eu preciso também pensar em alguma coisa que seja possível de realizar, não é mesmo? Além disso, eu preciso pensar em um tema que seja pertinente, que tenha relevância social e que seja objetivo, né? Uma coisa que seja objetiva para que as pessoas entendam, para que eu possa, de fato, pesquisar e executar aquilo, sem me atrapalhar no meio do caminho. Então, existe uma técnica, né, que a gente pode utilizar para escolher o nosso tema. E ela é baseada nos sujeitos, ou objeto de estudo, né, nas variáveis e nos resultados que eu pretendo alcançar. Então, sempre que eu for elaborar uma pergunta de pesquisa, eu preciso ter essas três questões em mente: o sujeito ou objeto, as variáveis que eu vou estudar e os resultados. Então, vamos pensar utilizando exemplos. Eu dei um exemplo aqui de um tema: resíduos sólidos serviço de saúde. Ah, eu quero um tema de resíduos sólidos. Gente, resíduos sólidos é um tema muito amplo, então eu não posso utilizar esse tema. Eu preciso focar, eu preciso concentrar, lembra, em tirar uma fotografia daquela realidade. Agora, resíduos sólidos de serviço de saúde pode ser sim um tema, né? Está um pouco mais focado, ainda dá para ser mais restrito, mas especificamente para o nosso exemplo, tá bom. E aí, um exemplo de pergunta de pesquisa. O laboratório Y realiza corretamente a destinação de resíduos sólidos de serviços de saúde? É um exemplo de uma pergunta de pesquisa. Outro exemplo aqui. Minha temática, direitos animais. E a minha pergunta de pesquisa: qual é a situação da legislação sobre direitos ambientais no Brasil com relação aos maus tratos? Um outro exemplo. Mais um. Quero pesquisar a temática da gravidez da adolescência. A minha pergunta de pesquisa: qual é a taxa de gravidez nas adolescentes de 12 a 18 anos na cidade de Porto Alegre, por exemplo? Então, são perguntas baseadas numa temática e que estão pensando em um sujeito, né, de pesquisa e em algumas variáveis, objetivando atingir, então, um resultado. Exemplo de tema, tem mais um exemplo aqui para vocês. O futuro dos estudantes de biologia. Então, a minha pergunta de pesquisa: qual é a ideia profissional de futuro dos estudantes do curso de biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Da Universidade Federal do Paraná? Posso fazer um trabalho nesse sentido. Quando eu tenho, então, o meu tema escolhido e a minha pergunta de pesquisa definida, eu posso passar para o passo seguinte, que é um passo muito importante do trabalho, que é considerado, eu acho que talvez o mais importante, certo? Desse primeiro planejamento, que é o levantamento bibliográfico. Então, o que é o levantamento bibliográfico? O levantamento bibliográfico vai me ajudar a pesquisar as coisas que já existem com relação à minha temática. Quando eu estou fazendo uma leitura, né, sobre
o meu tema de pesquisa, eu vou fazer uma leitura, primeiro uma leitura mais superficial, né? Uma leitura que eu vou chamar de exploratória, que eu vou pesquisar para saber algumas coisas que já foram feitas na área, como é que está a situação. Depois, eu vou passar para uma leitura um pouco mais aprofundada, que é uma leitura mais seletiva do material que eu vou utilizar para o meu trabalho e do material que eu não vou utilizar. Por fim, eu passo para uma leitura crítica, uma leitura interpretativa, em que eu vou ler aquele material procurando informações relevantes para o meu trabalho, entendendo o que o autor anterior quis dizer. Onde que a gente procura, pessoal? Isso também é uma coisa muito interessante da gente falar. A pesquisa de material bibliográfico é uma das questões talvez mais desafiadoras para muitas pessoas, porque tem muita informação disponível na internet, mas tem muita informação que não é relevante. E aí a gente precisa saber procurar. Uma das primeiras dicas que eu dou é evitar uma fuga antecipada. Então, sabe quando a gente está procrastinando, que a gente não quer fazer aquilo de verdade, né? A gente está, tô com preguiça. Então, um jeito de fazer essa fuga antecipada é pesquisar e pegar 200 mil trabalhos sobre aquele tema. Ah, eu achei isso interessante, vai lá e faz download. Ah, eu achei isso interessante, vai lá e faz download. Gente, essa não é uma boa estratégia. Por quê? Eu preciso, pelo menos, né, focar um pouco mais, delimitar bem o meu trabalho, para então partir para essa busca. Por isso não é indicado que a gente faça essa busca sem ter pelo menos o problema de pesquisa e o tema bem definidos, bem delimitados com o nosso orientador. Além disso, a gente precisa utilizar algumas estratégias na busca, né? E aí, quando a gente está lá no mecanismo de busca, seja ele o Google, o Scholar, ou o Lilacs, ou o Medline, Web of Science, Cielo, enfim, existem muitos lugares onde a gente possa procurar, a gente tem que saber escrever. Então, a gente tem que usar um termo, né, de uma forma que o sistema, que o algoritmo ali utilizado, ele consiga entender. Então, evitar palavras muito genéricas. Vamos supor, estou pesquisando gravidez na adolescência. Se eu botar gravidez, vai vir muita coisa. Então, eu preciso ser mais específica. Para isso, eu posso usar o termo entre parênteses, facilita um pouco o trabalho. Eu posso usar o termo truncado, né? Então, de repente é um termo muito específico, eu posso usar só o radical da palavra. E eu ainda posso usar algumas coisas que a gente chama de operadores booleanos, que é o AND, o OR e o NOT, que vão ensinar o mecanismo de busca ali o que a gente quer e o que a gente não quer incluir, certo? Bom, baseados então nesses primeiros, né, conceitos sobre o levantamento bibliográfico, a gente vai então um pouquinho adiante, que são esses tipos, né, essa tipologia de levantamento bibliográfico que também às vezes não fica muito clara quando a gente está começando, né, nesse mundo da pesquisa científica. Então, para vocês terem uma noção, a revisão de literatura é quando eu vou fazer essa varredura, né? Vou revisar o material que está escrito sobre a minha temática de interesse na área. Depois, a gente pode falar em revisão narrativa e estado da arte, que são coisas muito semelhantes, porém um para ciências da saúde e outro para pesquisas sociais, que é, da mesma forma, fazer um levantamento bibliográfico de coisas produzidas, né, de material produzido, né, em ordem cronológica. E eu posso também pensar se eu vou começar no nível mundial e depois falar do meu país, do meu estado, do meu município. Isso é um ponto muito importante que precisa ser definido com o orientador, certo? Depois a gente tem a revisão sistemática e a meta-análise. A revisão sistemática é uma revisão muito importante, é muito realizada também, principalmente, por exemplo, em pesquisas de epidemiologia. Na revisão sistemática, a gente cria uma estratégia de busca, certo? E aí vai pesquisar vários artigos científicos sobre aquele tema e vai tabelar isso, vai tabular esses dados e vai utilizar ali, vai colocar ali qual foi a metodologia utilizada, qual foi a população, qual foi o resultado. E sobre esse material, a gente aplica uma análise estatística e esses trabalhos, então, baseados em revisões sistemáticas, são chamados de meta-análise.
Por fim, tem um outro termo importante que é o referencial teórico. O referencial teórico, ele tem a ver com a minha carga de conhecimento. Então, são como lentes que eu visto para poder olhar para aquela minha temática de pesquisa, certo? Então, são os autores com os quais eu trabalho, né? O referencial teórico, ele é o meu embasamento teórico. São as pessoas que já escreveram sobre aquele tema que eu uso para me embasar, para poder validar o que eu estou produzindo de conhecimento. E dentro desse ponto, a gente tem uma questão muito importante que é a epistemologia. O que é epistemologia? Eu sei que para muitas pessoas é um termo novo, né? A epistemologia, pessoal, ela diz respeito à teoria do conhecimento. Então, é a filosofia por trás do conhecimento, a ciência da ciência. Então, é a epistemologia que vai compreender ali, né, os princípios, as hipóteses e os resultados das mais diversas áreas da ciência. Então, a epistemologia ela vai se ocupar em reconstruir um conhecimento científico de forma a conhecer, analisar o processo de construção da ciência. E aí, ela inclui todo um cenário que envolve essa construção da ciência, que aí tem a ver com política, tem a ver com filosofia, tem a ver com história, né? Com a realidade vivida durante a construção daquele conhecimento. Então, a epistemologia nada mais é do que o estudo do conhecimento. Tendo falado isso, a gente passa então para um próximo passo, que é a hipótese. Então, a hipótese seria o que vem antes daquela tese, do que eu vou defender com o meu trabalho. E ela pode ser tanto confirmada quanto rejeitada. Da mesma forma que a pergunta de pesquisa, a hipótese precisa ser clara e simples, certo? Não simplista, mas simples. Ela tem que ter uma certa especificidade e ela tem que estar vinculada ao meu embasamento teórico. Por isso que eu falo que primeiro a gente tem que fazer todo esse levantamento teórico, né, antes de partir propriamente para a construção das hipóteses. E, claro, elas têm que estar relacionadas com a nossa pergunta de pesquisa. E eu costumo usar uma estratégiazinha que eu aprendi com a minha orientadora, que é o se e o então. Então, se a gente pensar lá, né, em uma das perguntas de pesquisa que eu coloquei ali para vocês, do resíduos sólidos, né? Então, se o laboratório Y fazia a destinação correta dos resíduos sólidos de serviço de saúde. Eu vou fazer aqui uma hipótese bem simples, certo? Que é para a gente poder compreender o que ela significa. Se o laboratório Y trabalha com serviços de saúde, então ele faz o gerenciamento correto desses resíduos. Essa é a minha hipótese. O que pode acontecer? Chegar lá no final do meu trabalho e eu comprovar essa hipótese. Sim, o laboratório Y com certeza cuida direitinho dos seus resíduos de serviço de saúde. Ou posso constatar no final que não e rejeitar a minha hipótese. Ficou claro?